Pai, Mãe, Vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade, que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivo. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Gratidão. Eu vou fazer uma invocação, né, para a nossa abertura. Vou compartilhar aqui na tela com vocês. Se vocês quiserem acompanhar, conseguir acompanhar. Aqui diz: consciência divina, me permita visualizar o significado de cada palavra para ser capaz de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de meu ser. Peço que me reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nessas cartas. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminado, pois meu propósito final é te expressar. Eu peço, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do meu cérebro, coração e corpo, para que se mudem os meus pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as minhas percepções. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Deixa eu dar boa noite aqui para Lucineide, para Defatimo e para Rose. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos, boa Boa noite. noite. Boa noite. Muito bem. Sérgio ou Rose? Qual dos dois gostaria de fazer a leitura hoje? Sérgio está com o microfone fechado. A Rose fechou o dela. Tá difícil. Tem mais alguém? E agora? Pronto. Vai fazer, Sérgio? Sérgio, não estou te ouvindo. Não. Gente, meu computador aqui deu tilt, eu só estou vendo a Defatimo. Puxa, não tá me ouvindo agora? Agora sim. Alto e claro. Puxa, esse microfone deve estar com algum problema, viu? E às vezes Ficar é sem o ele, cabinho então. dele, quando mexe. Rose, se você quiser ler, pode, fica à vontade. Pode ser, Então, Pode? posso ler. Bom, vamos dar boa noite Vou para o fechar. Rodrigues. Está chegando aí. Fala, Rodrigues. Boa noite, pessoal. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite, Chegou Rodrigues. na horinha. Então tá bom, Rose. A gente está na página 112 do livro grande. Quando estava na Terra, eu disse a verdade às pessoas. Vamos lá. Quando estava na Terra, eu disse a verdade às pessoas, mas ela foi continuamente mal interpretada. O que eu realmente disse sobre a fé foi isto. Vejam esta grande árvore. Cresceu desde a menor semente que se possa imaginar. Vejam o tronco enorme, os galhos e sua frondosa copa. Como esse enorme crescimento originou-se de uma pequena semente? Como aconteceu tal coisa?
De onde vem toda a madeira da árvore e a frondosidade que a ornamenta? Isso não é tão milagroso quanto os milagres que eu realizo para vocês dia após dia? O crescimento dessa árvore não é tão obra do Pai quanto a cura que recebem os enfermos? Pergunto: o que é uma semente? Vocês podem responder-me? Não, não podem. Mas vou dizer o que é. Deixa eu interromper só um pouquinho. Uhum. Quando ele chama a atenção aqui da gente, que ele diz, né? Cresceu desde a menor semente que se possa imaginar. Vejam o tronco enorme, os galhos e a sua frondosa copa. Em negrito ele diz, né? Todo este enorme crescimento originou-se de uma pequena semente. Como aconteceu tal coisa? De onde vem toda a madeira da árvore e a frondosidade que a ornamenta? E ele pergunta, isso não é tão milagroso quanto os milagres que eu realizo para vocês dia após dia? Só lembrando que o milagre ele pode acontecer de uma maneira imediata, como Cristo curava as pessoas, né? No caso lá da mulher que estava toda retorcida, ressequida e de repente os músculos, os nervos, né, ganharam vida e ela começou a dançar e pular. E é o mesmo milagre de uma semente que foi plantada talvez meses atrás ou anos, né, atrás, para ficar do tamanho que fica. Então, a gente tem um hábito de pedir que o milagre seja imediato, né, que ocorra agora. Mas o milagre, a gente deve lembrar que ele pode ocorrer durante um tempo. Não é só uma coisa, nesse instante a coisa acontece. Né? Só para lembrar que o trabalho do Pai pode acontecer de uma forma bem gradual, bem paulatina, como é o caso do crescimento de uma árvore. E Cristo não fez nenhuma árvore crescer. A gente tem o relato de que ele fez uma árvore murchar de um dia para o outro. Né? Talvez ele pudesse fazer crescer também de um dia para o outro, mas não foi isso que aconteceu. Mas as curas elas eram imediatas e também só eram duradouras se a pessoa se mantivesse, né, naquela nova consciência. Só para a gente lembrar isso. Quer falar, Rodrigues? É só para complementar que a obra do Pai é o milagre, né? Toda ela. O tempo dele tem nada a ver com o nosso, né? Então, a dele é imediata, a nossa é temporal, a dele é atemporal. Então, essa coisa do tempo a gente vai demorar bastante ainda para entender, né? Fala, Vladimir. Eu acho também que não é só uma questão de tempo, não. É uma questão de que para o milagre se realizar, tudo tem que ser dentro da lei e da ordem. Né? Então, não pode, de repente, o cara fala, eu quero um pedaço de pão, aparece o pão. Porque tem que ter o tempo para que nada seja prejudicado quando seja realizado aquele milagre, né? Que seja tudo dentro atenda o milagre, dê a solução adequada para o milagre que a pessoa está pedindo, que às vezes pode ser uma cura, às vezes pode ser um problema de relacionamento, pode ser qualquer tipo de milagre, né? Mas precisa de um tempo para que as coisas sejam arranjadas. Né? Sim. Na carta 4 ele relata que várias vezes ele diz assim: eu desejo que vocês entendessem a consciência do Pai como eu entendo. Ele deseja isso na carta 4, porque ele diz o seguinte: se você entendesse isso, tudo o que você quisesse realizar, você realizaria. Não há nada impossível para quem está nessa consciência, né? E ele saiu do deserto com tanta convicção disso, né? Que ele fez o que fez, né? Em tempo oportuno. E ele não tinha tempo assim, eu vou esperar. Não. A pessoa chegava a pedir ajuda, ele ia lá e fazia. Essa coisa de esse domínio sobre a matéria, através da consciência, né, da energia, é a chave de tudo, desse segredo do milagre.
Então, para mim, é atemporal. Não existe prazo. Ele quer fazer, ele cria e acontece. O tempo é nós que vemos isso nessa visão limitada que nós temos, né? Continuamos? É uma, é uma entidade diminuta de conhecimento da consciência. Eu vou voltar aqui. Pergunto: o que é uma semente? Vocês podem responder-me? Não, não podem. Mas vou dizer o que é. É uma entidade diminuta de conhecimento da consciência. É o conhecimento consciente daquilo que se transformará. É um fragmento de consciência retirado da consciência criativa divina. É um fragmento do poder da mente, procedente do poder mental do Pai, o qual, ao ser plantado na terra e regado pela chuva, começará a vestir a si mesmo com a matéria visível, da qual possui o conhecimento no fundo de si mesmo. Esse conhecimento é verdadeiro, é firme, é forte e sem desvios. Este autoconhecimento corporificado na semente é uma convicção da consciência. Todas as formas de vida surgem deste conhecimento unidirecionado de si. Uma convicção na consciência. Esta convicção na consciência é o que separa a terra inanimada e as rochas de tudo o que vive e cresce sobre a face da terra. Onde não existe convicção da consciência ou conhecimento da identidade, não há crescimento. A consciência dentro da terra e nas rochas permanece como consciência em uma forma adormecida. Portanto, se você pudesse crer no que pede tão poderosamente como a semente de mostarda conhece a sua própria identidade, poderia fazer qualquer coisa que quisesse. Se você pudesse levar dentro de sua semente uma semente, dentro de sua mente uma semente, o plano aperfeiçoado de seus objetivos mais profundos, e saber sem qualquer dúvida que ela pode crescer e chegar à perfeita realização, você poderia ver essa semente maravilhosa ganhar vida própria, que logo se manifestaria em sua vida. Muito bem. E com É interessante, né? Esse trecho aí, ele é bem legal. Porque a semente de mostarda, né, tem a consciência do que ela vai ser. E o ser humano tem uma consciência tão vasta quanto a consciência divina, que pode criar qualquer coisa, né? Então, a nossa dificuldade é o excesso de facilidade, vamos dizer assim, né? Ou o excesso de ferramenta, a gente nem sabe qual usar. A gente, com o nosso ego, entra numa questão, né? O que que eu vou ser, o que que eu quero ser, o que que eu sou. E muito voltado para o externo, né? Então, eu quero ser médico porque meu pai é médico, quero ser advogado porque a família toda é de advogado ou de militar. E a gente acaba escolhendo, né? Alguma coisa que nem é da nossa natureza. Mas, né? Porque meu bisavô, meu avô e meu pai foram, eu também tenho que ser. E não é isso, né? Enquanto que a semente de mostarda, ela não pensa em outra coisa a não ser mostarda, o conhecimento, né? Ela tem essa convicção na consciência, que é o que separa a terra inanimada e as rochas de tudo que vive e cresce sobre a face da terra. Porque o que está nas rochas, na terra, é uma consciência em forma adormecida. E aí ele diz, né? essa parte eu não entendi muito bem, porque ele fala isso, né? O que não cresce é uma consciência de uma forma adormecida. E o que cresce é uma consciência com convicção, né?
convicção da consciência. Tem o conhecimento, né? Assim, a gente pode até falar que uma rocha cresce, mas eu acho que se a gente comparar, né, esses milhões de anos para uma rocha crescer e com uma planta, né, que a gente vê crescendo dia a dia, eu acho que é nessa proporção, né, que a rocha está adormecida, que ela não tem nenhum tipo de consciência ou de sentimento como as plantas, né? Sim, Porque assim, ela mas tem sentimento, mas não teria consciência da sua existência, a planta, ou teria? a planta tem a Não. consciência do que ela vai ser, né? Do crescimento dela, como ele diz aqui É. sobre a semente aí, né? A Uhum. semente tem, tanto que se você pegar uma semente de laranja e colocar num pomar, né, com todas as outras frutas, ela não vai escolher ser uma fruta ou outra. A semente de Sim, laranja vai é. ser uma laranjeira. Assim como uma pedra, né? Você pode pegar uma pepita Uhum. de ouro, deixar lá com todas as outras, ela vai continuar sendo pepita de ouro. Mas ela não fica agregando elementos, né? Como, por exemplo, ela não tem atração e rejeição. Na própria semente existe o impulso, né? De pai, mãe, vida. Existe a atração. Então ela vai pegar os minerais ali da terra, vai pegar a água, vai pegar o calor do sol, e o que não interessa para ela, ela rejeita. Para o crescimento dela, para o desenvolvimento dela, para que ela possa expressar aquilo que ela veio para ser. Semente de girassol vai dar girassol. Nós fazemos uma coisa bem semelhante, de uma forma instintiva ou natural, né? A consciência divina em nós processa o alimento, as células, né? Absorve o alimento que necessita e descarta aquilo que já não precisa mais ou rejeita aquilo que não lhe interessa, quando possível, né? Agora, uma pedra, ela não se alimenta, ela não cresce. Se você jogar água na pedra, ela não vai crescer mais do que aquilo. Ela pode até criar musgo em volta, mas aí é do reino vegetal, não do reino mineral. Então, esse conceito, né, que ele diz aqui, convicção na consciência, convicção da consciência, conhecimento da identidade. Só os seres vivos Roberto, têm. não tem consciência a pedra? Não, Então, eu queria Não Está tem? adormecida. É Ela está adormecida, adormecida. mas tem, adormecida. né? Não, tem. mas está adormecida, né? Mas tem. Não Então, tem a talvez, convicção da talvez um consciência. dia, talvez um dia ela tenha a convicção da consciência, acorde e aí cresce e vire, mas ela está adormecida hoje, né? E não cresce, está lá Tá, parada. adormecido ou não, mas tem consciência. Tudo é Ela consciência é, divina. Não, tá bom, tá porque bom. tudo é individualidade, tudo partiu da consciência divina, não tem nada Tudo, aqui velho, de tudo é fora. vida. Um átomo, tudo é consciência, né? Tá lá. Mas não, por exemplo, não tem ego. Outro dia a gente estava conversando, eu e o Vladimir falando sobre o ego, né? O ego tem nas plantas, nos animais, e o homem, né, como animal racional, também tem o ego. Mas uma Todo ser pedra não vivo, tem. né? Sim, como ser vivo, dessa consciência, dessa convicção que tem, que leva na consciência. Um cachorro vai ser sempre um cachorro, ele tem convicção disso. Um ser humano, vou nem falar de hoje em dia, porque a gente pode ser um transhumano. Eu resolvo ser um cachorro e saio latindo por aí. Ô, Mas enfim, Roberto, é, então, a pedra, ela é considerada recurso ambiental não renováveis. É que não se renova. Você tirou a interessante. pedra, uma pedreira, não cresce mais pedra, Verdade. né? E não há renovação. É, As rochas são anos e anos de acúmulo de sedimentos que vão se sobrepondo, né? E aí Uhum. vão se formando, os minerais vão se transformando e nessa transformação surgem as rochas. Crescimento de vida, não. Apenas Não. acúmulo de sedimentos, né? Sim, sim. Crescimento mesmo, vida mesmo, só
Tá bem claro aí, né? Só existe, É, não existe no reino mineral, né? e são anos e anos, né, É para bilhões, né? sedimentar, bilhões de Trilhões de anos. anos, sei Por lá isso que quantos falam não tempos, né? renováveis, porque Eras. não vamos estar aqui, ou É por isso que ele fala estaremos em outra adormecido, consciência. né? Acho que por isso Uhum, que está adormecido. Ele não sim, está em atividade, mas a consciência existe, porque existe. é, É, a, Mas Cristo fala que, agora eu entendi o que Cristo fala, que a gente, se tiver uma fé do tamanho de uma mostarda, do grão de mostarda, a gente move as montanhas, manda ela sair daqui e ir para lá. Ou seja, a gente desperta a consciência dela. Não sei. Eu tenho Eu não minhas sei, dúvidas com não. Me relação a isso. veio isso na intuído. Falei, olha, ela tem consciência, então. Não, porque assim, você pode pegar uma pedra que está no chão, Adormecida. continua lá, adormecida. Você pega a pedra e leva para casa, põe na prateleira. Tem gente que vai rezar por uma pedra, como um cristal. Um cristal mas ele se, tem, É, né? o cristal, o cristal. O Tem cristal sua é consciente. mas, energia. mas Sim, se a consciência universal quiser despertá-la, ela vai andar. Então, ela é. tem consciência, ela existe. Eu entendi Ela o que a existe, Valéria quer eu dizer. acho que sim, Não, mas entendeu? mas será que isso tem alguma importância na Não, discussão, né? não, Assim, não tem porque, importância nenhuma. senão, porque o que ele diz que isso Não, tem consciência, mas a consciência está adormecida. É isso. sim. Né? Se, sei lá, se algum daqui uns milênios o pai resolve acordar a consciência das pedras, aí, sei lá o que ela vai virar aquele cara dos Quatro Fantásticos lá. Pode ser, É, Ela tem pode importância ser. enquanto que é consciência, né? Para mim, ela continua tendo importância, sim. É Sim. importante, senão não estaria Não, nem no livro, a, né? Mas só mas pela discussão. tá bom. eu entendo o que a Lucineide quer dizer, mas o texto diz que a rocha, ela não tem a convicção da consciência, que é outra coisa, e não consciência. Convicção da consciência, se a gente voltar aí a uma página atrás, né, a página 111, lembra que a gente falou sobre a fé? E a fé, o que que é a fé? Poder total de convicção. E convicção é uma certeza, um conhecimento baseado em algo que você conhece. Então, essa convicção da consciência, só os seres vivos que têm. É isso que ele está dizendo, que diferencia os minerais, né, É. dos seres vivos. A única coisa que eu Agora, posso dizer é que ela é agora a consciência. consciência, mas que são consciência, todas são realmente, né? Foi isso que eu quis dizer, que ela é consciência. se a gente Então, quando Porque diz pensar, a, con- por- convicção, porque a convicção da consciência, o que que é a convicção da consciência? É o conhecimento verdadeiro daquilo que o ser vivo vai se transformar. Por isso que ele usou a semente da mostarda. Mostarda não. Por isso que ele usou a semente. Porque a semente é, é, é a representação desse conhecimento consciente do que aquela semente vai se transformar. A pedra não tem essa convicção dessa consciência, né? Mas ela é consciência, porque tudo é consciência, até entendeu? porque ela não se transforma, eu acho muito, né? Isso, Ela não Ela é cresce, uma pedra. ela não tem a é, vida, né? É. exato, Eu, não tem vida, não tem a Roberto, vida. E quando a Roberto, gente tem. E, opa, Roberto, diga depois. Voltando a. quando você fa- falou da semente da mostarda, entendeu? É porque a semente da mostarda, ela tem convicção que ela é uma semente de mostarda. Sim. Já nós, seres humanos, temos uma extensão de sugestões. Digamos, vou dar um exemplo nosso, Alceu Valença mesmo. Ele se formou em Direito porque o pai queria que ele fosse advogado, essa coisa toda. Ele se formou, pegou o diploma, deu ao pai, e foi ser o que a consciência dele mandava. E que foi esse sucesso de cultura, porque ali é cultura, ali pode ter um pouco de juízo acelerado, mas é cultura. Então, veja, ele tomou consciência, a consciência chegou a ele, que ele não seria advogado, não seria um bom advogado. E ele teve fé, porque atirou no escuro, Hum. atirou no escuro. E
tornou-se esse símbolo do frevo, da cultura, não é? E que foi a vida dele, e é. Aí é quando eu digo, quando ele toma consciência, talvez até a gente ainda não toma consciência direito do que a gente, não é? Mas ele teve a fé e a consciência, ele não vai mudar mais. Ele agora é a semente da mostarda. Ele descobriu, Então, né, o que ele é, é, o que ele ele é. descobriu, eu vi assim. Uhum. Então, assim, a gente ainda, ele não vai mais mudar porque ele descobriu, eu sou a semente da mostarda, não vou mudar para nada, né? E a gente tem, quando a gente toma consciência daquilo que a gente é, daquilo que vem mais além da gente, que a gente não sabe o que é, a gente só sente, e tem a fé e vai, aí sai, a coisa sai super bem feita, porque é a consciência do Pai, Sim. é em Sabe nós. uma coisa? Na carta 5, o que o Jesus fala? Que o que é consciência? Consciência é conhecimento, né? Se a gente tem consciência da pedra, eu não sei se a pedra tem conhecimento da gente. Se ela não tiver conhecimento da gente, ela está lá com a consciência adormecida. Ainda não tem nenhuma consciência, nenhum caminho, não sabe nada. Ela só está adormecida, esperando um dia, se for o caso, acordar. Então, é isso, né? Consciência é conhecimento, conhecimento é consciência. A pedra, que eu, do meu ponto de vista, muito ignorante, eu acho que ela não sabe, está lá, está adormecida, como Jesus mesmo aqui disse. Não reconhece a gente como um cachorro reconhece, né? Isso, é. Como uma planta. Hoje os cientistas já perceberam que a planta reconhece o tipo de música ou o calor que se aproxima, né? Ela A emite um som. água, E talvez ela não tenha nem consciência dela mesma, né? Se ela está Exato. a gente adormecida, não nem sabe consciência tudo, dela a gente mesma está ela tem. descobrindo. A gente está descobrindo, a gente ainda não sabe tudo. Talvez amanhã uma pedra apareça com alguma coisa, porque a própria ciência é refutável. Uhum. Sim. O que é hoje, amanhã pode ter um A outro gente não pode significado, mais esquecer uma que grande. Desse a jeito, não sei. rocha ela é uma energia. E Uhum. energia é a consciência divina. A Eu gente não também pode vivo esquecer aqui. disso. Ela só não tem a vida, mas ela tem a consciência divina, que foi a consciência divina que fez tudo. E ela nada mais é do que uma manifestação de uma energia da Manifestação. consciência divina. Uhum. Eu estava refletindo agora, pensando que a semente ela vai se tornar alguma coisa, diferente dela, inclusive. E a pedra não se torna alguma coisa diferente. Mas me veio um pensamento de que um diamante, por exemplo, o diamante ele se formou, né, nos milhares de anos com pressão extrema dentro de uma mina de carvão. Carvão deixou de ser carvão e se tornou um diamante. Não sei se, né, daqui mais alguns trilhões de anos o diamante se tornaria uma outra coisa. Então, é consciência, é adormecida e talvez consiga até sonhar, né, por estar adormecida. E talvez um carvão sonhe em ser um diamante. Eu não sei, não faço ideia, mas é só para a gente divagar aqui. Deixa eu dar boa noite para o nosso irmão Oswaldo Borges, que acaba de chegar. Fala, Oswaldo. Energia para Opa, você. boa noite a Boa todos. Boa energia. noite. Tudo bem, Exalta? Oswaldo, a gente está na página 113. 113 e estamos lá no penúltimo parágrafo, e com toda certeza. Tudo bem. Lá na carta 1, na página 42, ele diz que o poder criativo divino, né, ele cria formas de consciência que ele chama de palavras, né, mais na frente. Então, é uma forma de consciência, né? Isso aí, sem dúvida. E ele está bem claro aí, né? É uma forma de consciência adormecida. Sim. Não tem vida. Eu não sei o que a gente poderia falar sobre vida, né? Porque Cristo traz uma conotação diferente para Deus, por isso ele chama de Pai, Mãe, Vida. E tudo é vida.
não tem a consciência, não sei se dá para chamar de desperta, mas seja como for. Não tem autoconsciência, talvez, porque está adormecida. A gente, quando está dormindo, também, né, passa por esse estágio de estar inconsciente, entre aspas, para o mundo tridimensional, o mundo visível, né? Talvez seja essa a ideia de adormecida, né? Estou sonhando e nem sei que eu estou dormindo, nem sei que eu estou no sonho, nem sei que eu estou sonhando. Talvez seja isso com relação às pedras, à terra, né? Do que ele chama de consciência adormecida. Que ele diz a Lá nos, consciência dentro da terra e nas rochas. Existe uma consciência dentro da terra e das rochas, que permanece como consciência em uma forma adormecida. lá nos textos complementares, se não me engano, é o 6 ou é o 7, vou dar uma procurada aqui, ele diz que a vida é o fluxo ativo da fonte do ser, ou é da consciência. Eu vou procurar aqui o texto correto. Então eu entendo que vida, né, a vida com V maiúsculo, né, que Cristo se refere nas cartas, ele está falando do trabalho do Pai, da consciência do Pai que está o tempo todo fluindo na sua criação. A partir dele, né, para ele e voltando para ele. Eu entendo que vida é isso, é o fluxo. Sim, uma Vou pessoa que está procurar em aqui. Também coma, entendo assim. uma pessoa que está em coma, por exemplo, a vida está lá. Ela só não tem a consciência, mas a vida está nessa pessoa ainda. Apesar dela estar em coma, dela estar inconsciente, a vida está fluindo através dela. Assim como, por exemplo, uma rocha, ela só está viva ali porque existe um aglomerado de coisas que mantém a rocha unida. As partículas da rocha estão unidas. Então foi uma criação do Pai, Mãe, Vida, quem mantém aquela rocha unida. Senão poderia virar areia, mas mesmo a areia, né? A partícula de areia, ela tem o tamanho diminuto dela, mas ela está ali unida. Centenas de milhares de milhões de grãos de areia se transformam numa pedra, numa rocha, né? Numa montanha, mas são partículas unidas ou dispersas. Por isso a consciência, a vida, está ali. Eu só errei eu errei feio, viu? Dos textos complementares, é o número 12, tá? Mas é assim, ó, página 87, não, 86, né? Indo para 87. A vida é um fluxo ativo de consciência que tem sua origem na consciência universal. Ela une e desperta sementes adormecidas em plantas, animais e nos seres humanos e os faz crescer de acordo com o plano natural que a ciência chama de DNA. Este é o verdadeiro fluxo de vida eterna e universal que é seu por direito de nascença neste mundo. E uma vez que as rochas não têm, né? Não A carta participam desse 5, crescimento. a carta 5 também, quando ele fala do Big Bang, ele diz, né? A consciência universal do ser se converteu no impulso da consciência individualizada do eu, demandando autoexpressão. A vida e o eu original são sinônimos na dimensão da matéria. Eles se converteram na consciência da matéria. Consciência da matéria, consciência adormecida, E o mas que é a consciência da vida? É pai inteligência e mãe amor. O impulso de movimento e impulso de propósito, nutrição e sobrevivência. Visto como eletricidade, visto como magnetismo da matéria. Está na página 189, para quem quiser ver depois. a gente pode dizer que a rocha é uma rocha porque tem pai, mãe e Vida. vida. De uma maneira, né? A consciência está lá, adormecida. Não, Rodrigues, abre o seu microfone. Ela é individualizada também, né? Tem uma individualidade, mas não tem ego. Sim. O ego só nos seres sencientes, né? Os que Já, sentem. já, E tu a já rocha imaginou a só. pedra? Tu já imaginou uma pedra egóica? Que barra, hein? É, uma rocha
Uma rocha só é rocha, ela permanece rocha porque a vida, o impulso de vida a torna daquele jeito. Se não fosse o impulso de vida e o propósito dela permanecer rocha, ela não permaneceria daquele jeito. Por isso o Pai Consciência chamou adormecida. para ser É uma rocha. consciência adormecida. E a A mãe, vibração das partículas da rocha, elas estão assim, no nível de vibração dos mais, o que eu posso dizer assim, densos. dos mais densos possíveis. E o propósito é esse. Sim. O propósito é esse. E tudo é muito... Aliás, nada é sem propósito de vida, nada é sem vida. Tudo que sai da consciência universal tem vida própria. É vida. Tem vida própria. Muito legal. Continuamos? Uhum. E com toda certeza você poderia mover as montanhas de sua vida. Essas montanhas que se colocam em seu caminho e o impedem de alcançar tudo o que você deseja. Montanhas que, em momentos de imprudência e de pensamentos mal elaborados, você criou para si mesmo. Se compreendesse a criação e a existência, você poderia viver uma vida de total liberdade, realizações sem limites e alegria transcendente. Busque a compreensão e verá que pouco a pouco a compreensão virá em sua direção. Bata a porta do universo que dá acesso a Deus, o Pai Consciência Universal, e finalmente você verá a porta se abrir e você terá acesso aos segredos do mundo. Apenas creia e você receberá. Eu também recordava isso a eles a todo momento. Somente aqueles de mente e coração puros realizarão essas coisas poderosas. Os malvados podem prosperar durante um tempo, como o fizeram os reis e os exércitos saqueadores e outros que amontoaram a iniquidade em suas mentes. Foi permitido Acho que não foi não Foi é um para falar? foi um acidente de percurso. Foi permitido a eles fazer seu trabalho durante um tempo, pois de maldade surge um certo bem. Mas no final fracassarão, e o resto do mundo dirá injúrias contra seus nomes. Então, se você quer ter sucesso, examine suas motivações. Os desejos que surgem simplesmente do anseio egoísta de riquezas ou conforto, no fim acabam em desengano, doença e morte. E a você que lê essas palavras, digo: não deixe ninguém se atrever a negar a verdade que traz, até que você também tenha andado o caminho da renúncia de si que eu percorri na Terra e que tenha alcançado a mesma união com o Pai e as alturas do conhecimento e a compreensão indiscutível que possuo. Quando você tiver alcançado tudo isso, já não terá nenhum desejo de negar essa verdade e será incapaz de deixar de se unir a mim e ensinar ao próximo. Até esse momento, mantenha-se em paz e não deixe que ninguém conheça sua ignorância. No mundo inteiro, as pessoas frequentemente acolhem meus ensinamentos com prazer, por serem da mais alta moral e por serem os princípios mais perfeitamente formulados para o bom comportamento e viver diário. Contudo, afirmam rapidamente que as histórias sobre os milagres devem ser deixadas de lado, pois estes são aberrações das leis naturais do universo e são impossíveis. Esse tipo de pensamento levanta barreiras ao futuro progresso do desenvolvimento científico e espiritual, do qual a mente humana é capaz. Alguém quer fazer algum comentário? A gente está lendo aí, não parou? Tá tudo bem? Então seguimos, Rose, por favor.
De fato, não vim à Terra para apresentar uma nova religião ou um código moral mais alto do que aquele dado por Moisés nos Dez Mandamentos. Meu propósito foi o de trazer uma nova percepção de Deus como Criador e a compreensão da existência em si mesma. Deste conhecimento deveria surgir uma nova forma de viver. A atitude correta para com minha missão na Terra neste terceiro milênio é a de reconhecer que os milagres que eu realizei estão mais além da capacidade do ser humano médio neste momento. No entanto, tais milagres foram exemplos do que pode ser alcançado no futuro, quando as mentes das pessoas estiverem plenamente imbuídas do verdadeiro conhecimento da existência e estiverem também, por meio da fé, da meditação e da oração, totalmente sintonizadas e impregnadas da consciência universal, vida-amor. Hein, Roberto? Sim. O que eu gostaria de ouvir uma exposição do entendimento de vocês a respeito do que ele fala naquele parágrafo da página anterior, que ele fala assim: e a você que lê estas palavras, digo, não deixe ninguém se atrever a negar a verdade que trago, até que você também tenha andado o caminho da renúncia de si que eu percorri na terra e que tenha alcançado a mesma união com o Pai e as alturas do conhecimento e a compreensão indiscutível que possuo. Esse negar, não deixar que ninguém se atrever a negar a verdade que trago. Como é que vocês podem ver isso aí? Eu não tenho ainda alcançado uma boa compreensão disso aqui. Eu também não tenho, não. Bom, até... Eu vejo... Eu acho que... Eu não tenho certeza. Agora, eu posso estar falando uma coisa que... Eu me lembro que nós já ficamos enroscados aí. Eu não sei se é nesse parágrafo, mas tem uma confusãozinha de tradução aí. Porque ele é contraditório, né? Ele fala, não deixe ninguém se atrever a contestar o que eu estou falando, né? O que eu estou ensinando, até que tenha a mesma experiência que eu. Então, quando tiver a experiência dele, vai contestar o que ele está falando, talvez discutir no mesmo nível. Não. Eu não tenho, mas eu também não tenho certeza. Eu me lembro que tinha alguma coisa nesse parágrafo aí, que lá nas primeiras leituras chamou atenção, e aí nós fomos dar uma olhada, tinha lá uma confusãozinha de tradução mesmo. Não sei se se lembra disso, Roberto. Não é uma confusão. Eu entendo que não é uma confusão. Eu entendo que a verdade, ele está pedindo para que todos nós não duvide e nem permita que o outro possa fazer considerações a menos que compreenda corretamente aquilo que ele trouxe das leis da existência. Então, não se deve permitir que alguém possa fazer considerações sem que tenha entendido no seu mais profundo ser e compreendido de tal maneira que você naturalmente aplique e considere totalmente crível aquilo que ele trouxe. Mas isso não é um conhecimento intelectual, é aquilo que faz parte do seu ser. Da mesma maneira que muitas e muitas vezes a ciência mais básica, ela teve, assim, quando Copérnico, quando Galileu falou sobre o fato do mundo ser redondo, as pessoas riam e, assim, até mesmo execraram
esses indivíduos, por colocarem verdades básicas que, assim, são, de certa maneira, que dá o espaço do mundo. Então, antes que a pessoa possa ficar fazendo, elucubrando coisas, intelectualizando o processo, ela tem que passar pelo crivo do coração e realmente colocar a coisa. Assim, por isso ele pede, se nós estamos caminhando nesse processo, ele pede que a gente realmente, assim, acredite, creia profundamente que esse é o caminho e que qualquer consideração que as outras pessoas façam, elas devem partir de um processo de compreensão e tomar para si, praticar isso. Antes disso, qualquer consideração vai ser uma coisa mal feita. Então, eu entendo que, assim, ele traz uma verdade que é fundamental para o entendimento e para o planejamento de uma vida mais abundante, de mais energia e prosperidade para nós. Mas isso só vai ocorrer na medida em que você consegue compreender e agir de acordo com esses conhecimentos que ele traz. E para isso, a gente não deveria dar voz, dar ouvidos a pessoas que simplesmente veem um conhecimento assim tão incrível, assim, pouquíssimas filosofias eu percebo que tem um conhecimento, um entendimento daquelas questões, desse conhecimento que ele trouxe. Então, assim, antes as pessoas falam demais, intelectualizam tudo, mas se eles não praticarem, é igual ser um mestre. Você tem que praticar aquele conhecimento que você obteve, tem que praticar, a ponto de você poder tocar sem uma partitura, sem nada, porque você sabe, você passou por todo o processo. Então, antes de você... ele está falando para mestres, então, assim, antes de a gente querer fazer alguma coisa, tem que passar realmente pelo seu crivo do coração. No coração, eu falo assim, de você realmente se conectar, absorver esse conhecimento que ele traz para nós e vivenciar. Antes disso, a maior parte dos indivíduos são frívolos, são fúteis, estão intelectualizados e no comando, o ego está no comando. O ego é a mente inferior. Então, enquanto a gente intelectualiza, não vai para lugar nenhum. Você tem que viver essa verdade e perceber que aquelas leis da existência realmente fazem sentido. E se você compreende nesse nível, você evita, compreende e faz corretamente. Então, as coisas boas virão para você. Então, essa questão de não deixe que o outro... Não é para deixar mesmo, porque o outro, se você permitir, você está fazendo com que aquela energia manifestada da intelectualização, que seja, emane para o mundo, emane para as pessoas. Nós todos estamos conectados uns aos outros. Então, o que eu falo, o que eu penso, está sendo emanado para o todo. E aí, influenciando a mente e todas as pessoas. Por isso que é importante que a gente, tendo uma compreensão adequada das verdades colocadas nessas cartas, a gente não deveria permitir que outros fizessem
tem aquele canal Paranormal Experience, alguma coisa, o cara falou assim, eu conheço as cartas, mas assim, ele falou com uma displicência que ele não entendeu absolutamente nada. Estava falando assim, eu tenho que comparar a verdade e as coisas que estão nesse texto com outros dois. Sempre eu faço assim, tem que haver outros dois que estejam em sintonia falando a mesma coisa. Assim, sabe aquela intelectualização, assim, idiota? Porque o cara, assim, foi tão superficial nas colocações, ele não leu sequer direito. Então, assim, E mesmo que ele Posso, lesse, Celina, ele não posso, ia nem compreender. posso levantar uma questão aqui? Eu, eu entendo, como é que eu percebo esse parágrafo? Ele está falando de você que está lendo a carta. Ele não está falando para você não permitir que outros comentem as cartas. Olha como toma mais sentido se a gente ler assim. Em vez de ler, e a você que lê essas palavras, digo. Em vez de ele dizer isso, ele diz, não se atreva a negar a verdade que trago, até que você também tenha andado no caminho da renúncia de si, que eu percorri na terra e que tenha alcançado a mesma união com o Pai e as alturas do conhecimento, e aí daí para frente. Aí tem sentido, até que ele fala, né? E não deixe ninguém, até esse momento, manter. Porque quando você entender de fato como Cristo disse, ele não vai contestar o que ele está dizendo. Você entendeu? Não, e outra coisa, eu queria ouvir o senhor justamente porque a minha visão é nessa linha. Eu sempre meditei nisso aqui. E aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, porque as cartas elas não são na literalidade. Elas estão, eu compreendo que elas estão mais além da letra. Ainda que esteja escrito aqui, é para forçar a gente a pensar e conceber a ideia. E eu vejo que quando você conduz isso para o seu interior, a mensagem ela é universal. Porque quantas vezes nessa leitura nós não fomos convidados pelas nossas percepções rústicas, os nossos pensamentos rústicos, a duvidar de certas coisas. Você duvidar, ter dúvida, e você ficar tergiversando em cima da dúvida, navegando em cima da dúvida. E, na verdade, esse ninguém aqui, na verdade, é o pensamento desconexo que está surgindo de nós mesmos. Ele está falando aqui pessoalmente, com cada um de nós. Com você mesmo, com quem está lendo. O que o outro vai pensar, ele não vai influenciar a nossa maneira de ver as coisas. Isso. O que ele vai falar não vai influenciar, porque a percepção é nossa do caminho. E ele está falando aqui do que surge no nosso próprio caminho, as percepções desconexas, que às vezes o nosso ego quer. Mas você está lendo isso aqui, mas isso aqui, olha isso aqui. Não, esse ninguém é o nosso pensamento alhures. A nossa percepção alhures, que elas são formas de consciência que têm vida. O Cristo diz o seguinte, quando você dá lugar à dúvida, ela vem e acaba com o seu progresso espiritual. O outro, ele pode falar o que quiser. O meu progresso espiritual, se eu não permitir que a fala dele entre no meu coração, não vai causar estrago nenhum em mim. Mas o que eu recepcionar de dúvida em mim, isso vai me trazer dúvida. Tanto é que essa guerra é a nossa guerra interior que ele está falando, que ele fala assim, até que você também tenha andado o caminho da renúncia de si, que eu percorri na terra, e que tenha alcançado a mesma união com o Pai e as alturas do conhecimento e a compreensão indiscutível que eu possuo. Não siga a receita certinho. Não questione o que eu estou dizendo. Sem não se questione. Sem conhecer. Isso, ainda que venha para você, esteja meio de rolê, não duvide não, leve para o Pai. Você não está compreendendo, leve para o Pai. E o Pai vai te clarear a mente. Isso aqui, o que ele está dizendo aqui, não é para a gente travar guerra com ninguém, até porque ele fala na carta 7, na carta 6 ou 7, salvo engano, não permita que ninguém que esteja lendo as minhas cartas discuta com os outros, porque você não conhece o nível
de conhecimento espiritual que há numa aparência ruim, ou do nível de maldade que há num coração bom. Não discuta com ninguém. Não discuta com ninguém. Guarde o seu conhecimento com você. Mas o tentador que está aí a nos desviar do caminho é o tentador interior, que era o que estava sentado na cadeira, e o dono da cadeira chegou e falou assim: ó, levanta daí agora, eu vou governar, eu vou comandar o navio. Você, muito obrigado pelo que você fez até aqui. Você nos trouxe até aqui, mas agora eu tenho que assumir a cadeira. E ele está esperneando. Você está indo para a direção errada, não é por aí que nós somos acostumados a navegar. Não, mas o meu mapa diz que é por aqui agora. Até que tenha Então, até que tinha andado o caminho da renúncia de si. de si mesmo. Vai embora, deixa É, agora a tua alma que dirige. Então, esse ninguém aqui, ó, ele pode nos confundir e nos levar a pensar que é outra pessoa. E não é outra pessoa. Eu ainda acho, viu, Oswaldo, que a frase, para mim, a frase soa melhor, para mim, soa melhor. E a você que lê estas cartas, digo: não se atreva a negar a verdade que eu trago. Você ainda está muito novo, é muito cedo, espera um pouquinho, se aprofunde. A hora que você se aprofundar e tiver andado no caminho da renúncia de si, você nem vai pensar mais em questionar nada. Você vai já entender tudo e salvo engano, o texto em inglês, que é o livro de onde originou as traduções daqui, ele também traz essa afirmação: ninguém. Eu me lembro que porque, assim, eu não lembro se tem um lugar que tinha um erro de tradução que, quando a gente percebeu, clareou tudo para todo mundo, entendeu? Esse aqui, ó, também. Esse negócio aqui é justamente para nos arrastar para dentro. As cartas, no tempo todo. Teve uma vez que nós falamos a respeito, eu não sei se foi aqui ou se foi lá no grupo do Paulo, que nós falamos, ou se eu falei particularmente com ele, que nós falamos a respeito da oração no plural. Ainda que estejamos em grupo, a oração que o Cristo nos constituiu aqui, ela não vai cometer o mesmo equívoco do Pai Nosso. A oração no plural te conduz para fora. E a oração no singular, ainda que esteja em grupo, e um falando e os demais mentalizando, é para dentro. Ela tem que ser no singular, porque a fala é com a pessoa. É com a pessoa. Então, de maneira nenhuma, tem falta de sentido aqui. E o objetivo do Cristo é esse: te arrastar para dentro da casa onde ele possa dialogar com você. Ele não dialoga com a gente na calçada da nossa casa. Porque tem muita gente que não precisa ouvir a nossa conversa que vai estar ouvindo. Então, abre, falou assim: você está com a chave na mão, abre a porta. Abre a porta. Aí ele abre, aí o Cristo entra, agora entra para cá, vamos conversar aqui. Aí fora não é o seu lugar, é aqui dentro. Venha para aqui para a gente conversar. É em particular que eu tenho que falar com você. E aí a gente vai compreendendo as coisas quando a gente vai falando dentro da nossa casa. Eis que eu venho à tua porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em tua casa. E com ele cearei e ele comigo. Isso que o Cristo nos promete. Então, a conversa é para dentro. Não existe nenhuma fala dele para fora. E nem acontecendo de fora. Se ele está a conversar conosco, é porque nós já entendemos e nós estamos lá de dentro da nossa casa. Mas os nossos olhos ainda tendem a voltar para fora, nas percepções. Então, esse ninguém aí jamais é o outro, o nosso próximo. Mas ninguém é dos pensamentos alhures que a nossa mente humana é acostumada a produzir e surtir os efeitos no mundo. Aqui, é esses pensamentos desconexos que vêm para descredibilizar o que a gente está compreendendo e querer nos arrastar para fora de novo. Esse a gente não deve permitir de forma nenhuma. Disse, não. Primeiro eu vou experimentar, como a Celina falou. Eu vou vivenciar e eu vou tirar a conclusão por mim mesmo. Não precisa você falar nada. Porque aí eu sei. Aí eu vou ter o conhecimento.
A minha consciência vai estar formada pelo meu conhecimento. Não porque você me disse, mas porque eu vi, eu percebi, eu senti, eu vivi e eu pratiquei isso aí. O caminho do Cristo ele é muito prático. Então, esse parágrafo aqui, em particular, é que eu queria estar trocando essa ideia com os senhores, porque há muito tempo isso aqui ele martela em mim. E eu sei que isso aí está sempre nos conduzindo para dentro de nós. Nenhum ensinamento dele nos leva para fora. Nenhum. Então, na minha percepção, é isso aqui. Eu agradeço aí a cooperação de vocês. Realmente é isso. Se eu não viver, eu não vou chegar a essa compreensão. Quero acrescentar aí a palavra do Oswaldo. No final do parágrafo, ele diz que até esse momento, que momento, né? O momento que você estiver na consciência, como ele, Cristo, como ele, Jesus, né, esteve, né? Uhum. Mantenha-se em paz e não deixe que ninguém, e usa de novo a palavra, né, conheça a sua ignorância. Ou seja, pelo raciocínio, né, apresentado pelo Oswaldo, esse ninguém é tão importante essa questão que esse ninguém, se for os pensamentos, né, É levando o para essa linha ego. do Oswaldo, se for os pensamentos que a gente sabe que vêm dos impulsos egóicos, nem o ego deve saber que você ainda não tem a consciência. Você não pode nem permitir que o ego saiba que você não sabe, Isso aí. ou que você está ainda galgando, né? Você ainda está na jornada. Ou seja, Ou a gente seja, não pode permitir nem que o ego saiba que nós ainda somos ignorantes, como Cristo diz isso aí, aí né? mesmo. Isso aí. Isso aí. Então, se você ler o parágrafo de trás para frente, você vai saber que, primeiro, você ainda está num status de ignorante. Ignorância. Que ignorância que, né, sabe-se que é falta de conhecimento, né? Aí, ele diz, quando você tiver alcançado tudo isso o quê? Ora, se você ler continuar lendo de trás para frente, ele vai dizer, ó, compreensão indiscutível que ele, Jesus, tinha, né? Está nas alturas do Pai, do conhecimento, né, do Pai, união com Uhum. ele, né? E, e a experiência, né, que ele fala que ele percorreu Percorrer na o Terra. caminho Então, a experiência que ele teve. Então, tudo isso junto nos tirará da ignorância da ignorância. e nos colocará numa posição de maestria em relação ao ego. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu queria acrescentar isso, né, raciocinando Muito, dentro muito da bem-vindo, linha apresentada. porque realmente é isso aí, viu, Rodrigues? É isso que eu percebo também. Percebo isso aqui, ipsis literis. Já vai, meu irmão? Até amanhã para todo mundo aí. Até amanhã. Vladimir, até amanhã. Tchau. Desculpe ter interrompido aí a leitura. Imagina. Se toda Foi interrupção uma for boa essa, pode interromper, viu? Se toda interrupção pois for é. essa, pode interromper. Entendeu? Oswaldo, eu tinha entendido um pouco diferente, foi bom ter o esclarecimento realmente. Foi bom. Eu estava É. lendo aqui, eu tinha entendido que ele estava se referindo justamente. Sim, uma parte eu tinha entendido como você, mas esse ninguém aqui realmente pegou. É porque daqui a pouco nós estamos pegando os cacetes, né, para defender. Não, eu tinha entendido que É. ele se referia a todos que contestassem o que ele fazia, sem conhecer a forma como ele fazia, né? Especialmente o que chamava-se de milagres, né? Mas aí inclui a gente também, você chamou a atenção de um ponto muito importante. Aqui somos nós na luta. Inclui todo mundo. Defender conhecimento religioso é dogmatismo. É dogmatismo. É dogmatismo. E aí você entra num patamar de discussão inútil, que Cristo diz, né, na carta, que são discussões inúteis. Cristo não veio trazer uma nova religião, não é essa a proposta dele. Eu estou lendo agora, a carta 4, estou lendo ela várias vezes, porque
eu não tinha percebido uma coisa que está muito específica, muito claro, muito descarado na carta 4. E ele diz o seguinte, que vai chegar um momento em que todos os religiosos, ele fala de judeus, sufis, muçulmanos, né? Ele fala de vários, cristãos e por aí vai. Ele diz que vai chegar um momento em que todas estas pessoas de religiões diferentes vão estar unidos com o mesmo propósito, que é o propósito apresentado aqui nas cartas. Mas ele não diz que essas pessoas estarão debaixo da mesma religião. Ele diz que elas serão de religiões diferentes, mas com propósitos iguais. E aí virou uma chave na minha cabeça. Inclusive, uma chave que eu tinha bloqueio ainda. Eu era ainda preconceituoso com algumas religiões, com alguns religiosos. Religiões não, religiosos. Né? Eu ainda tinha esse bloqueio. E essa carta veio... esse texto vem assim... Amalgamar. amalgamando, né? De Amalgamar. amalgamar, né? Me algamando, vem me lapidando assim para mim tirar essa coisa de ver um religioso e eu querer Rejeitar. combater, Rejeitar. entendeu? Rejeitar. E aí essa ânsia de combater com as cartas é um dogmatismo. Eu vou criar um problema com essa pessoa. Porque ele já está lá, Eu não vou conseguir, não é por aí, né? Não é por aí. A proposta que ele diz aqui no penúltimo parágrafo, né? O propósito é trazer uma nova percepção de Deus como Criador, né? E a compreensão da existência em si mesma. Isso mesmo. Deste conhecimento deveria surgir uma nova forma de viver. Então, a proposta é uma nova forma de viver baseado na consciência, né, de No Cristo, amor na consciência universal. universal, né? Eu achei tá E muito eles falam interessante mesmo, assim né? que eles vão chegar ao momento de eles declararem em si que nunca mais haja Isso. tais divisões entre Essas nós, divisões, é verdade, porque eles estarão conscientes das leis da existência e da unicidade de todos os seres que habitam a Terra. Por isso, assim, se eu me colocar a discutir, é porque eu estou duvidando do que eu recebi. E eu estou tentando provar para o outro que eu estou certo. Quando eu me coloco nessa posição de provar que o meu ponto de vista é melhor do que o seu, eu já perdi a essência do meu ponto de vista. Aquela facetinha de verdade que eu recebi, ela já foi extirpada, ela já escureceu. Então, está longe, aqui está falando, então longe de você debater com alguém, de você contestar o ponto de vista. Até porque se alguém disser o seguinte, você está falando desse conhecimento dessas cartas, mas eu não acredito nas cartas. Como eu ouvi o Miguel Couto falar num dos vídeos do canal dele. E ele é um cara que prega a espiritualidade há muito tempo. Eu era inscrito, ainda sou inscrito no canal dele. Mas ele fez uma live especificamente para declinar das cartas. Miguel Couto falar. No momento, o meu coração quis rejeitar. Aí, depois, daqui um pouco, veio um aviso interior. Não rejeite. Ele apenas não está pronto para elas ainda. O ponto de vista dele é esse. A verdade dele é essa. Como você pode dizer que não? Então, ele está errado? Ele tinha que pensar diferente? Porque está em desacordo com o que você percebe? Olha o que veio para mim. Então, só porque está em desacordo com o que você percebe, ele está equivocado, ele está errado? Não, você está enxergando a verdade do seu ângulo, e ele com o ângulo dele. Ele tem a verdade dele, você tem a sua. Então, por que você debater com ele? Não. Você tem que aceitá-lo, amá-lo do jeito que ele e com a percepção espiritual, e ele está buscando. Uma hora ele vai chegar lá. Então, tá vendo como tem paciência lá, ainda que venha um ponto de vista diferente do nosso, ele não é objeto para discussão da nossa parte. Não, ele é objeto de recepção com amor da nossa parte, compreensão, sem medida nenhuma, sem fita métrica,
dizendo: esse aqui está fora da medida, esse aqui eu não quero, aquele eu não aceito, esse eu não vejo como, esse eu não sinto como. Não, todos estamos no mesmo caminho. E ainda o Cristo disse mais, noutros textos, de outros autores: são tantos os caminhos que nos levam ao Pai, quanto são o número de pessoas que habitam o reino, o reino dos céus, o reino aqui da terra, o reino dos céus na terra. O quanto é o número de pessoas vivas aqui, realizando seus propósitos. Ainda que ele esteja na percepção dele, ele vai alavancando isso e vai crescendo, vai andando para frente. Daqui a pouco, a percepção dele vai se purificando e purificando, e ele aproxima naturalmente da verdade. A verdade imposta era cega, mas a verdade espontânea, ela clareia a nossa visão. É por isso que eu tive a percepção de que o Cristo estava nos chamando para as tergiversações internas que nós temos aqui. Nesse momento, nós estamos lutando contra o nosso ego e elevando a nossa consciência humana. Nós estamos trabalhando para elevar as vibrações da nossa consciência humana. Nós não estamos em condição ainda de dizer: eu já estou pronto para essa ideia. Não. Muito pelo contrário. Se nós pensarmos assim, nós estamos nos enganando. Porque aí logo vem a prova para mostrar para a gente que a gente não está pronto. Então, esse ninguém aí é qualquer pensamento ou sentimento alhures que surge na nossa jornada. Porque você recebe um insight interior, e aquilo te traz um facho de alegria tão grande. Aí se você não anotar ele, para ele ficar ali, aí daqui um pouco começa ele a desbotar. Mas será que o pensamento correto seria esse mesmo? Pronto, eu já perdi. Esse aí é o ninguém que já fez todo o efeito e já negou a verdade que eu recebi. Eu já perdi isso aí. Agora, só na próxima oportunidade para eu ganhar ele de novo. Vai demorar muito. Então, vou ter que contentar com outras verdades que eu vou receber. Mas essa em específico eu vou retardar a chegada dela para eu. Porque é dúvida. A dúvida vem cá e pá, é o cachorro brincalhão que joga o saco de papel fora. Então, é nesse ponto que eu vejo que a gente tem que viajar na nossa espiritualidade, que eu imagino, pelo menos eu em particular, eu procuro levar para aqui. Quando vem a dúvida, para não, pai, como que eu devo proceder nisso aqui? Eu não quero perder o que eu ganhei. E aí sempre vai clareando, aos pouquinhos, à medida que eu tiver capacidade. Porque às vezes, se vier muito forte, talvez eu sucumba à verdade. Não sei. Mas é isso. Oswaldo, Oswaldo, diante disso que você está falando, não seria a meditação e a oração que Uhum. do que essa Essa é a discussão? pergunta. É na meditação e oração. Eu anoto para levar justamente para a meditação. Eu acredito que é melhor do que a discussão. Muito melhor, muito melhor. É para a gente mesmo, né? Porque quando você entra na outra energia, você se perde. Para voltar é mais complicado. Ixi, é complicadíssimo. E quando você leva a meditação e a oração, você recebe. É, E lá também, não é só aqui. Lá também. exatamente. Eu vejo assim, não sei. Vamos lá. Chega, suei com essa. Agora eu suei. Poxa. Eu gostaria de ler aqui o texto da carta 4, que ele fala sobre essa questão de que a divisão, né, é um problema. É um problema. Tá? Na página 135. Depois que ele discorre que ele e Maomé são a mesma pessoa, que eles trabalharam com o mesmo propósito, né, embora em épocas diferentes e de métodos diferentes, né? Ele diz assim: ambos estamos conscientes ambos aqui, no final da carta, né? Ele diz que esse ambos é tá. Eu, Cristo, falei, não, a Irmandade dos Mestres, né?
Ambos estamos conscientes dos esforços individuais de alguns judeus que viveram uma boa vida e alguns islamitas para verdadeiramente reverenciarem e venerarem Alá durante todo o dia, atribuindo tudo o que fazem e conseguem ao seu poder para trabalhar através deles. Estamos conscientes que há cristãos imersos em suas crenças de salvação pelo sangue de Jesus. Aí ele diz: todos estão se esforçando para alcançar a bondade, mas nunca alcançarão enquanto permanecerem divididos em suas crenças. Então, o problema aqui é a divisão, né? O dogmatismo. Uma vez que o turbilhão de mútua agressão da atual consciência mundial tenha se esgotado completamente, chegará o dia, com toda certeza, que muçulmanos, judeus, cristãos, budistas e hindus estarão juntos, rejeitando as diferenças de suas crenças religiosas e misturados num só povo para agradecer a consciência divina da qual receberam seu ser e da qual virão todas as futuras bênçãos sem limites de vidas belas e inspiradas, cuidando uns dos outros. Rapaz, eu li isso aqui tantas vezes e não tinha me apercebido de que eu estava no contexto aqui. Eu saí da religião, mas eu continuei na religião. Eu vi isso claramente. Eu não saí da religião, ainda estava lá, né? Lógico, eu estou tratando, né, cuidando disso. Agora eu vou tratar disso é, até erradicar isso de vez, né, da minha consciência humana. Mas isso aqui nossa, cara, isso aqui me deu assim uma luz tão grande, né? Que a gente fica tentando, né, eu estou falando de mim, ficava tentando combater, não assim descaradamente, tão fortemente, né? Já não sou mais assim, é, sabe? E condenando mesmo, sabe? Condenando, julgando, rejeitando, né? Expurgando, né? Porque agora eu tenho conhecimento das cartas, né? Me achava o cara, o tal, né? Mas não é por aí, não. Não é a divisão, não é pela divisão, né? É porque estamos todos indo para uma única consciência, Rodrigo. Sim, porque nós Estamos somos todos ainda em porta de ignorantes, né? Nós ônibus ainda para estamos na um. fase de ignorância. Quem sou eu para condenar o outro, meu Pai eterno? Se eu também estou no caminho. O outro está vindo pelo caminho dele, eu estou vindo por aqui. E todo mundo vai se encontrar na mesma consciência, no momento certo. Estamos no caminho. Uns estão mais aqui, outros estão mais ali, né? Mas eu acredito que essa união das religiões é consciência. Vai estar todo Sim. mundo numa única consciência. Eu acredito assim. O que eu Vem entendi cá é para que o programa. independente, o que eu entendo hoje é que independente de onde você estiver cultuando ao Deus que você acredita, se você estiver na consciência, tá tudo certo. É o que eu entendo Uhum, hoje, né? uhum. Daí o respeito, né, pelo próximo, onde ele está, né? É o nível dele de consciência que ele tem, né? Agora, o reino de Deus, aí não. Aí a consciência tem que estar bem, bem avançada para entrar no reino de Deus, né? É o que eu vejo assim. Estamos andando para lá. Todos estamos indo. Onde é que a gente está que eu me perdi agora? Pronto. Respiração. Continuamos? Continuamos? Vamos. 21 e 30, Roberto. Vamos? Falta muito pro outro. A gente pode deixar para amanhã então. Sim. Porque vai nesse parágrafo, foi realmente verdade que andei sobre as Foi realmente nuvens, isso. né? Uhum. Então, vamos deixar marcado aqui. Amanhã a gente volta aí um parágrafo, se for o caso. Só para pegar o fio da meada, né? É, O parágrafo é o enquanto é ou é Deus agir? Não foi entendi. realmente verdade. Foi realmente Mas verdade. acho que dá para voltar Aqui, assim, botei. pra... Tá bom? Ah, obrigada. Então,
Bom Certo. descanso a todos. Gratidão por Obrigado, presença bom de cada um. descanso. Até Até amanhã. amanhã, irmãos. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa Boa noite. noite, até amanhã. Amanhã.